Bom dia, gente. Hoje nós vamos falar então sobre a assistência pré-natal. Sem dúvida nenhuma, a assistência pré-natal, ela representa, por vezes, a única oportunidade das mulheres serem atendidas em uma consulta médica. E em países pobres de assistência médica, isso é um fator de suma importância, entende, para determinar, o prognóstico final da gravidez. O pré-natal entende-se como atendimento multidisciplinar que objetiva alcançar e manter a integridade das condições da saúde materna e do feto, cujos resultados devem ser avaliados a longo prazo, com a formação de pessoas física e intelectualmente úteis à comunidade e produtivas para o país. Existem alguns objetivos que nós devemos tentar alcançar durante a assistência pré-natal, como orientar hábitos de vida, como a dieta, atividade física e sexual, o uso de vestimentas, tabagismo, o alcoolismo, enfim, as drogas ilícitas, como nós devemos abordar essas questões. Assistência psicológica, para o parto, resolvendo problemas e conflitos durante a gravidez. Preparar para o parto e ter noções de puericultura. Diagnosticar e tratar precocemente as doenças pré-existentes e fazer a profilaxia, o diagnóstico e o tratamento das doenças que, porventura, possam acontecer durante o ciclo gestacional. Muito bem. A primeira consulta ela deve ser a mais precoce possível, tá? Assim que ocorra o atraso menstrual, o diagnóstico da gravidez. Nela, nós devemos fazer uma anamnese bastante criteriosa, um exame físico geral e ginecológico, obstétrico, solicitar os exames complementares da rotina pré-natal, fazer as devidas orientações, inscrever essas gestantes nos programas educativos, principalmente aquelas do SUS, abrindo o CIS pré-natal, encaminhar para terapias conforme necessidade, agendar retorno e abrir o cartão de gestante. O intervalo entre essas consultas, como deve ser esses retornos? Bem, o primeiro retorno deve ocorrer aproximadamente entre 10 e 15 dias, que é o tempo necessário para que fiquem prontos os exames que foram solicitados, na primeira consulta de pré-natal. Até a 32ª semana, as consultas devem ser mensais, entre a 32ª e a 34ª, quinzenais, e então, a partir da 34ª até o final, até o tema, até o parto, as consultas devem ser semanais. Em cada consulta, nós devemos inquirir sobre as queixas, fazer um exame obstétrico completo, ditar as condutas e dar as orientações necessárias. Obviamente, esse calendário de consulta, ele se baseia em gestações de risco habitual. Quando nós temos gestantes portadoras de gravidez de alto risco, esse calendário entre as consultas, ele vai variar de acordo com a patologia e com a gravidade de cada caso. Bom, muito bem. Vamos ver, então, os procedimentos e as condutas que são adotados, então, durante a assistência pré-natal. É a necessária padronização desses procedimentos e condutas para que a gente não se perca. Então, em todas as consultas, avaliar a idade gestacional, calcular a data provável para o parto, verificar o peso, a pressão, o edema, a altura do fundo de útero e dessa forma acompanhar o crescimento fetal, auscultar os batimentos, inquirir sobre a percepção dos movimentos fetais, solicitar ou conferir o resultado dos exames solicitados, checar cartão de vacina, observar a dieta e orientar sobre as roupas, os esportes, as viagens, entendeu? E queixas mais comuns que a gente vai ter oportunidade de estar discutindo mais para frente. Muito bem. Como a gente calcula, então, a idade gestacional? A idade gestacional, a princípio, ela é calculada pela data da última menstruação. Então, é bem assim. Deixa eu botar tudo aqui. Quando a gente conhece a data da última menstruação, a gente usa um calendário e conta, ou então a gente pega, usa o disco, do gestograma. E quando a gente não conhece, o mês é conhecido, a gente, se for no início do mês, a gente considera dia 5, se for no meio do mês, dia 15, e no final do mês, dia 25, tá? E também pode usar, o calendário, os disquinhos de gravidez, que também são muito úteis,
E aqui a gente usa também a regra de Nageli, né? Onde a gente acrescenta 7 ao dia, né? E soma 9 até o mês 3 e tira 3 depois do mês 3. Então, o que é isso? Pulamos aqui, depois a gente vai rever isso. Então, o peso. O peso até o final da gravidez, ela deve ganhar, no máximo, entendeu? Até 16 quilos, né? Como é que é isso? O ideal são 12,5 kg até o final, né? 9 quilos é referente ao feto, líquido amniótico, placenta, mama, útero e o volume sanguíneo, que foi incrementado através do aumento da água corporal total. E 3,5 kg próprio da mãe, que são as reservas para a lactação. Por isso que a gente vai observar mais para frente que, num dito popular, se diz que as mulheres que amamentam, elas voltam ao peso com mais rapidez, e isso é verdade. Bom, em relação ao peso e à idade gestacional, o valor do peso tem que estar sempre entre o percentil 25 e o percentil 90. Então, quando a gente acha o ponto entre essas duas curvas, a gente vai seguir o calendário habitual das consultas pré-natais, explicar que o peso está adequado e dar orientações alimentares. Quando esse ponto está abaixo do percentil 25, é uma gestante já de risco, é um peso insuficiente, então a gente tem que investigar a história alimentar, presença de hiperêmese, de infecções, de anemias, de parasitose, enfim. E a consulta tem que ser marcada em intervalos menores do que aquele fixado no risco habitual, pois trata-se de uma gravidez de risco. Da mesma sorte, para aquelas pacientes que apresentam peso acima do percentil 90. Então, a gente tem que estar pesquisando obesidade, polidramia, macrosomia fetal, edema generalizado e prenhez múltipla. E também encaminhar essa paciente para consulta no ambulatório de gravidez de alto risco. Muito bem, em relação à pressão arterial, quando os níveis de pressão são conhecidos e normais antes da gestação, normalmente a gente mantém os mesmos níveis. Esse calendário, então, é mantido dentro do risco habitual. Se os níveis de pressão são desconhecidos, né, antes da gravidez, né, e ela faz níveis pressóricos iguais ou superiores a 140/90, tá? Então, nós temos que encaminhá-la para o pré-natal de alto risco para poder triar a pré-eclâmpsia e a hipertensão arterial pré-existente. O edema, ele é muito comum nas gestantes, principalmente no terceiro trimestre, no final da gravidez, né? Mas aqueles edemas, né, que formam cacifo, que não regridem, né, e que apresentam-se de uma forma generalizada, eles têm que ser investigados. Então, é bem assim. Quando o edema é de tornozelo sem hipertensão, tá? Então, normalmente ele é postural, né? E merece orientação em relação à postura, colocar as pernas para cima no final de dia, o tipo de calçado mais adequado. Mas quando entende, existe um aumento de peso associado à pressão alta, né? E o edema associado a esse quadro, então a gente tem que descartar a pré-eclâmpsia. Então, essas pacientes têm que ser verificadas no ambulatório de gravidez de alto risco. A altura uterina também é muito interessante, porque ela vai acompanhar o crescimento fetal. Como que ela deve ser medida? Ela deve ser medida da borda superior da sínfise púbica até uma linha perpendicular que passa pelo fundo do útero, tá? E essa linha de normalidade, ela deve estar entre o percentil 10 e o percentil 90, tá? Quando essa curva, né, se encontra entre o percentil 10 e 90, a gente vai seguir o calendário de atendimento normal. Quando ela está acima do percentil 90, a gente tem que investigar um erro de data, tá? E associar a possibilidade, entende, de uma polidramia, de uma macrosomia, de uma gemelaridade, enfim, né? Essa paciente deve ter retornos, entende? Mais perto, né, a cada 15 dias, para avaliar a necessidade de ser conduzida também no ambulatório de gestação de alto risco. Da mesma sorte, aquelas alturas de fundo uterino que mantém uma curva abaixo do percentil 10
Também pode ocorrer um erro na datação dessa gravidez, dessa idade gestacional, e a gente tem que avaliar a possibilidade da oligodrominia, da restrição de crescimento intrauterino e até mesmo do óbito fetal intrauterino. Os batimentos cardiofetais, uma prova de vida, né, inquestionável, né? Com o estetoscópio de Pinar, pode ser ouvido a partir de 16 semanas, mas isso é muito difícil naquelas pacientes que apresentam panícula de pouso mais exacerbado, né? É facinho você ouvir os batimentos a partir de 16 semanas naquelas gestantes que são bem magrinhas, né? Já com o Doppler, a partir de 10, 12 semanas. E com ultrassom, a gente já consegue detectar os batimentos a partir da 7ª semana de gestação. Muito bem. A faixa de normalidade dos batimentos é entre 120 e 160, alguns consideram 110, né? A gente deve auscultar esses batimentos sempre antes, durante e depois da contração uterina, isso quando, entende, elas estão presentes. Mesmo vale para movimentação fetal e estímulo. O aumento transitório dessa frequência cardíaca, que a gente denomina de aceleração, é um sinal de boa vitalidade, e a desaceleração pode ser um sinal de alerta para sofrimento fetal. Os movimentos fetais também são muito interessantes. Vale dizer que as primigestas começam a perceber os primeiros movimentos a partir de 18 semanas e as multíparas um pouquinho mais cedo, né? A partir da 16ª semana, né? Então é importante se fazer o registro diário dessa movimentação fetal. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através, né, da contagem dos movimentos em intervalos de 1 hora, distribuídos em 3 períodos do dia, normalmente após as refeições, né? E esses bebês, eles têm que mexer pelo menos 5 vezes em cada período desses, né? Esse é o método que a gente denomina de Sandowski. Então, tá aqui os exames complementares, vamos voltar aqui. Então, o grupo sanguíneo, né? Deixa eu botar tudo aqui para vocês poderem ter uma noção do geral. Então vamos lá. Existem 3 possibilidades para os grupos sanguíneos, entende, da mãe. Ela pode ser RH positiva, tá? Com o pai positivo. Ela pode ser negativa com o pai negativo. E ela pode ser positiva com o pai negativo. O que é de suma importância para a gente durante o pré-natal em se tratando de patologia? É aquela mãe que é RH negativa e o pai é RH positivo. Por quê? Porque nesses casos existe a possibilidade do bebê ser positivo, puxar o sangue do pai. E aí a gente teria uma doença conhecida como doença hemolítica perinatal ou imunização pelo fator RH. E vamos ter que acompanhar essa gestante mensalmente através da solicitação do exame de Cumbis indireto quantitativo e qualitativo. Por quê? Porque caso, exista a passagem das hemácias fetais para o sangue da mãe, ela vai produzir anticorpos ante o fator RH. E isso vai positivar o Cumbis indireto. Então, toda vez que o Cumbis indireto estiver positivo, indica que o sangue fetal contaminou o sangue da mãe e a mãe gerou anticorpos anti-RH positivo, tá? Então, esse exame deve ser realmente solicitado mensalmente. Quando positivo, nós já temos, então, uma isoimunização pelo fator RH e essa mulher deve ser, então, encaminhada para um ambulatório de gravidez de alto risco. Em relação ao hemograma, quais seriam as faixas que nos preocupariam, entendeu, durante o pré-natal? Então, veja bem, o normal é aquela paciente que tem hemoglobina, né, igual ou superior a 11, tá? Então, ausência de anemia, e aí nesses casos nós vamos suplementar o ferro a partir de 20 semanas. Naquela faixa entre 8 e 11, consideramos uma anemia leve, né? E aí vamos tentar verificar a causa. Já vamos usar o sulfato ferroso 3 vezes ao dia e repetir esse exame com 30 ou 60 dias para ver se os níveis de hemoglobina aumentaram após, né, a ingesta do sulfato ferroso. E os casos de anemia grave são aqueles que têm hemoglobina menor do que 8 e esses devem ser encaminhados, então, para o pré-natal de alto risco para tentar fazer um diagnóstico etiológico e a conduta mais adequada. Em relação à glicemia de jejum, na primeira consulta,
quando eu tenho a glicose de jejum até 91, isso é normal, tá? Entre 92 e 126, eu já tenho um diagnóstico de diabetes gestacional. E maior que 126, um diabetes pré-gestacional. Naquelas pacientes que na primeira consulta tem uma glicose de jejum até 91, que nós consideramos normal, nós vamos repetir um teste de tolerância à glicose de 75 gramas, em torno da 28ª semana, para descartar diabetes gestacional ou confirmar casuais de alteração nesse perfil. Tudo bem? O teste de HIV, quando positivo, essas pacientes devem usar o antirretroviral durante a gestação, né, com exceção do primeiro trimestre, durante todo o trabalho de parto, no parto, e deve ser oferecido o xarope ao recém-nascido. Só para adiantar, a amamentação nos casos das gestantes, né, e puérperas HIV positivas é totalmente contraindicada. Em relação à sífilis, quando eu tenho um VD negativo, eu vou repetir trimestralmente, então, o VD. Caso ele seja positivo, aqui existem as formas de tratamento que a gente encontra na literatura, para sífilis primária, recente ou tardia. Eu quero dizer a vocês o seguinte, que na gravidez, para nós, todas as gestantes que têm VD positivo e não apresentam comprovação de que o tratamento com 3 doses de penicilina benzatina foi realizado adequadamente, são consideradas sífilis ativa e devem ser tratadas como tardia, ou seja, né, 7.200.000 unidades de penicilina benzatina, ou seja, 2.400.000 semanal, 1.200 em cada NADRI, então são 3 semanas de tratamento, e o parceiro, ele deve ser sempre tratado. Em relação às hepatites, né, é interessante a gente triar, né, a hepatite C e a hepatite B. Lembrando que a hepatite B, toda vez que eu tenho, positividade da gestante para hepatite B, eu preciso ficar muito atento para a hora do nascimento, porque eu vou precisar fazer tanto o soro quanto a vacina no recém-nascido nas primeiras 12 horas. Em relação à hepatite B, infelizmente, é só acompanhamento, não tem nada que a gente possa fazer. Em relação à toxoplasmose, nós temos algumas situações sorológicas. Nós temos aquela paciente que é IgG positiva com IgM negativa. Essa paciente é imune, tá? Muito cuidado nesse perfil sorológico para as pacientes imunodeprimidas, principalmente as HIV positivas. E a gente não pode esquecer que a gestante é uma paciente imunodeprimida. Então, às vezes, a gente tem uma paciente supostamente imune e essa paciente pode reativar sua toxoplasmose no curso da gravidez. Bom, outro perfil sorológico é aquela que é IgG e IgM negativo. Essa é a paciente suscetível e aqui cabe a profilaxia. A gente sabe que a transmissão do toxoplasma se faz através do contato, né? Os trofozoítas transmitidos através dos alimentos, ou as carnes cruas ou mal passadas, né? Verduras e legumes. Então, pacientes que têm um perfil sorológico, né, de IgG e IgM negativo para toxoplasmose, não podem nem pensar em comer nada cru. Então, a gente tem que orientar aqui, comida japonesa crua, né, manusear as carnes na sua própria residência, sempre usando luva, né, e lavar bem adequadamente, entende, as verduras e os legumes antes de consumir. Bom, aquelas pacientes que apresentam a sorologia onde o IgG é negativo e o IgM é positivo, elas demonstram uma infecção aguda. E aquelas que têm a IgG e o IgM positivo, uma infecção recente ou aguda. Tá? Nesses casos aqui, então, a gente tem que verificar, dependendo da idade gestacional, se a contaminação, ou seja, se o início do processo agudo ocorreu antes ou no curso da gravidez. Em relação à rubéola, o ideal é fazer a sorologia pré-concepção e vacinar aquelas mulheres que são suscetíveis, que têm a IgG negativa, tá? Em relação ao preventivo, o exame normalmente é anual, né?
2 exames anuais seguidos apresentando resultado negativo para displasia, né? A gente pode estender esse intervalo a cada 3 anos. Aqui vale comentar o seguinte, eu posso fazer a coleta da citologia oncótica, né, do preventivo, logo na primeira consulta de pré-natal. Mas a gente sabe que cerca de 4 a 5% de todas as mulheres, né, elas abortam espontaneamente, né, nesse período, né, das primeiras 12 semanas. E o preventivo, a coleta da citologia, ela não causa aborto de forma alguma. Mas como explicar para uma gestante que você colheu o preventivo, ela começou a sangrar e evoluiu para um abortamento? Então, não faz nenhuma diferença do ponto de vista clínico de evolução de um possível câncer de colo de útero se você deixar para colher essa citologia depois da 18ª semana, quando já passou o risco, entendeu, dos abortamentos, né, espontâneos. O exame de urina deve ser solicitado trimestralmente, né? E aqui a gente fala muito da importância da cultura de urina. Muitas vezes você tem uma paciente totalmente assintomática com uma cultura positiva. E a cultura positiva, ela se comporta na gestação como se ela fosse, entende? Totalmente sintomática. Você tem um risco maior para abortamento, para trabalho de parto prematuro, para ruptura de membrana amniótica. Então, esse é um exame, né, a urina, o exame de urina simples e a urocultura, eles devem ser solicitados trimestralmente. O exame de fezes, como a gente normalmente não trata as enteroparasitoses, a não ser que elas sejam causa de anemia intensa, não há necessidade de se pedir de rotina, tá? Bom, em relação ao ultrassom, a gente faz um ultrassom entre 11 e 13 semanas para verificar a idade gestacional e medir a translucência nucal e dessa forma identificar fetos, né, com risco, né, de alterações cromossomiais. Depois nós fazemos outra entre 20 e 24 semanas, que é a morfológica, para avaliar o crescimento fetal e toda a morfologia do bebê. E depois entre 34 e 37 para avaliar o crescimento, observar a morfologia fetal para algumas malformações específicas, como, entende, as renais e intestinais, as malformações de tubo neural aberto, né, as gastrosquias, enfim. E também avaliar a quantidade de líquido amniótico e o grau de maturidade da placenta. O calendário de vacinação deve ser respeitado, né, conferido, cartãozinho. Então, vamos vacinar contra gripe, né, influenza, as nossas gestantes. A rubéola, ela tem uma contraindicação absoluta, porque a vacina é feita com vírus, né, vivo. Então, essa vacina deve ser feita pelo menos 3 meses antes da gravidez. A febre amarela, ela está liberada após o primeiro trimestre, principalmente para aquelas gestantes que vão viajar para áreas endêmicas, né, da infecção. E a tuberculose não deve se usar, a não ser que seja um contato muito próximo, muito importante, né? E tem que ser bem avaliado. E a hepatite também faz parte do calendário vacinal e as 3 doses devem ser aplicadas naquelas gestantes que não foram imunizadas anteriormente. Em relação à antitetânica, né? Todas aquelas mulheres que têm mais de 10 anos, né, de vacina devem tomar o esquema completo, com 3 doses novamente. Aquelas mulheres que receberam, né, a última dose há 5 anos, um intervalo de 5 anos, né, elas não precisam receber e entre 5 e 10 anos recebem uma dose de reforço. Em relação à nutrição, o ideal seria que essas mulheres fossem acompanhadas conjuntamente por uma nutricionista, né, que poderia promover, então, um cardápio adequado com 36 quilocalorias por dia de proteína, o ferro, o ácido fólico, enfim, né, de forma que o ganho de peso não ultrapassasse 20% do peso ideal. E as orientações que a gente deve, então, estar fazendo nessa fase. As mulheres, elas referem algumas dúvidas quanto ao uso de roupas, uso de prática de esportes e atividade física e de viagens. Então, vejam bem,
Ao vestuário, a roupa deve ser a mais confortável possível, né? Evitar o uso de saltos, por quê? Porque a gente vai observar que o ponto de equilíbrio da gestante ele muda à medida que a gravidez vai evoluindo e o útero vai crescendo. Então a gente passa a ter, entendeu, uma lordose importante e isso facilita e favorece as quedas. Então, sapatos baixinhos, né, são os mais adequados. Quanto à prática de esportes, aquelas mulheres que já têm o hábito de frequentar academia ou praticar algum tipo de esporte, né, e engravidam fazendo isso, não há nenhum problema de que elas continuem. O que não pode é uma gestante, uma mulher totalmente sedentária que nunca praticou absolutamente nada, nunca passou na frente de uma academia, resolve uma vez grávida, né, malhar e ficar saradinha. Isso não pode. Então, né, para essas mulheres que não praticam atividade física regular, o melhor exercício no momento é a caminhada. Existem dois tipos de esporte que são contraindicados, mesmo naquelas mulheres que já o faziam, tá? É a equitação e o mergulho. Então, isso não pode, entende, ser feito. E quanto às viagens? Obviamente que se a gravidez está normal, as viagens são liberadas, não tem nenhum problema. Naquelas com risco de aborto ou no primeiro trimestre, né, pelo maior risco do aborto, a gente contraindica viagens em estradas de chão ou viagens longas de carro, né, que denotariam um cansaço, né, abusivo para a mulher. E depois da 28ª semana, as viagens aéreas elas necessitam de um laudo médico, né? Por quê? Normalmente as viagens mais longas, né, os aviões maiores, as cabines, entende, pressurizadas, elas têm um baixo teor de oxigênio. Então imagine uma gestante que tem uma pré-eclâmpsia, uma insuficiência placentária, uma restrição de crescimento intraútero e que vai viajar daqui para Miami, por exemplo, né, 11 horas dentro daquele ambiente pobre em oxigênio, uma placenta insuficiente, pode provavelmente chegar no seu destino com o bebê morto intraútero. Então, é por isso que as companhias aéreas solicitam, né, um laudo do médico obstetra assistente para que essas mulheres, então, possam embarcar e viajar com segurança. Bem, era isso que a gente tinha que falar, tá? E aproveitem e até o nosso próximo encontro.